Olha, a coisa tá ficando feia pro deputado Mário Frias. O ex-ministro de Jair Bolsonaro agora aparece no centro de denúncias gravíssimas envolvendo rachadinha, empréstimos suspeitos e até pagamento de despesas pessoais com dinheiro ligado ao gabinete. E o detalhe que chama atenção: Mário Frias é aliado direto de Flávio Bolsonaro, justamente o político que virou símbolo desse tipo de escândalo no Brasil. Parece que o aluno aprendeu direitinho com o professor, e a análise certeira da Natuza Neri deixou o bolsonarismo sem resposta. Bora entender essa bomba. Comprovantes bancários de uma ex-funcionária do gabinete do deputado federal Mário Frias, do PL, indicam que ela devolvia parte do salário, a famosa rachadinha. Os valores eram repassados ao então chefe de gabinete. A ex-funcionária também transferiu quantias para parentes de Mário Frias e chegou a pagar as despesas de um cartão de crédito da esposa do deputado. Bom, Mário Frias já estava envolvido, o nome dele já envolvido em outra polêmica nas últimas semanas, a respeito do filme Dark Horse, o filme que homenageia o ex-presidente Jair Bolsonaro, com dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Também fez viagens aí antes de receber a autorização da Câmara, ficou 15 dias fora. Essa polêmica aí entre o ministro do STF, Flávio Dino, que não conseguia intimá-lo, e agora uma denúncia por parte de uma ex-funcionária do gabinete dele da prática de rachadinha, que não é exatamente uma novidade, não chega a surpreender ninguém, mas mais uma camada de polêmica no currículo do deputado Mário Frias. Como é que fica a situação política dele agora, Natuza? A situação de Mário Frias fica bem complicada, né? Mário Frias era aquele político, ou é aquele político que se coloca como paladino da moral. Sempre foi assim. Aliás, essa é um clássico de bolsonaristas que tem esse discurso anticorrupção e depois são pegos de calça curta, como agora. Mário Frias mentiu em relação ao dinheiro que o filme Dark Horse recebeu. Ele não mentiu sozinho, Flávio Bolsonaro mentiu junto com ele. E é curioso que esse caso da rachadinha, que embora tenha um nome no diminutivo, é uma prática de desvio de dinheiro público. Se ficarem comprovados, e os comprovantes não deixam muita alternativa para ele, mas vamos aguardar. Mas se ficar de fato sacramentado a prática de desvio de dinheiro público, se esses comprovantes são comprovantes reais, aí não tem jeito, né? Aí o deputado que falava de corrupção, que se colocava como paladino da moral, ele cometeu o mais elementar dos desvios do dinheiro público. O dinheiro não é dele, o dinheiro era para empregar um funcionário ou uma funcionária. Se ele pega parte desse salário e embolsa para pagar a despesa dele, pessoal, cartão de crédito, despesa da mulher, é porque ele está embolsando o dinheiro do contribuinte. Então isso eu não estou entrando nem no Dark Horse, porque o Dark Horse ainda precisa ser esclarecido em diversos aspectos. E o curioso é que os bolsonaristas a família Bolsonaro, melhor dizendo, são os principais aliados de Mário Frias. Mário Frias foi secretário de Cultura e batia muito na Lei Rouanet, que não é dinheiro público, diga-se de passagem. E aí agora ele é pego com essa baita suspeita de embolsar dinheiro do contribuinte. Mas parece que esse contato com a família Bolsonaro também deu a ele inspiração para a rachadinha. Isso porque o caso dele tende a reavivar o caso da rachadinha de Flávio Bolsonaro. Se não pelo meio da justiça, porque o caso foi arquivado graças às boas relações que o senador Flávio Bolsonaro tinha no judiciário, vai pelo menos ser lembrado, como eu estou fazendo agora, de que ele próprio foi acusado, denunciado por praticar rachadinha. Fabrício Queiroz, lembra dele? Um personagem que era o que administrava a distribuição de dinheiro, pegava dinheiro de funcionários e aí depositava para pagar despesas, e não foi só de Flávio Bolsonaro, a do próprio pai também, né? Despesas para pagar a esposa do ex-presidente Bolsonaro, depósitos, cheques sendo depositados, enfim. Dois casos que nunca ficaram totalmente esclarecidos, porque no caso de Flávio Bolsonaro foi embargado pela própria justiça. Então, Mário Frias se junta a parte da família Bolsonaro com as mesmas práticas. E não só ele está sendo instado a dar explicações pelo ministro Flávio Dino por ter apresentado emendas parlamentares, mais uma vez, dinheiro público para a produtora do filme Dark Horse.
acontece. Então, há uma série de explicações que precisam ser dadas, as investigações precisam acontecer para que tudo venha à luz o quanto antes. Mas, Vitor, para arrematar o começo da minha resposta para você, a situação de Mário Frias se complica sobremaneira. Agora, quando eu digo que ela se complica do ponto de vista da opinião pública. Eu tenho muitas dúvidas sobre se ela se complica em relação ao mandato do deputado Mário Frias. Primeiro porque ele já está próximo do fim. A gente não sabe quais são as pretensões eleitorais dele até aqui. Mas do ponto de vista de uma investigação que já está no âmbito da Polícia Federal, das relações de Flávio Bolsonaro com o Banco Master, do dinheiro que Daniel Vorcaro repassou para o Dark Horse, o papel de Mário Frias nessa história é um papel importante. Então, politicamente, ele pode até se safar, né, porque ele tem muitos amigos na Câmara dos Deputados, e a gente sabe que quando se pega na corporação há um sentimento de proteção profundo, mas do ponto de vista da imagem dele, inclusive perante o bolsonarismo, que se apega ao discurso anticorrupção, ele fica extremamente fragilizado. E sempre bom lembrar, né, Natuza, que esses funcionários, esses servidores públicos são funcionários da Câmara dos Deputados. O deputado tem direito a nomeá-lo para trabalhar em seu gabinete, mas é para trabalhar no mandato do deputado, né? Não é, o cargo não é do deputado para ele nomear alguém e exigir que a pessoa devolva o dinheiro. Realmente essas denúncias vão ter que ser apuradas agora. Gente, é impressionante como a extrema-direita brasileira vive dando aula de hipocrisia. Durante anos, Mário Frias apareceu nas redes sociais pagando de paladino da moral, atacando artistas, atacando a Lei Rouanet, atacando governos do PT e repetindo aquele velho discurso de combate à corrupção. Mas agora, o nome dele surge envolvido justamente num dos esquemas mais conhecidos da política brasileira, a rachadinha. E não estamos falando de boato vazio, não. A denúncia apresentada pela Globo News mostra comprovantes bancários, transferências, pagamento de cartão de crédito da esposa do deputado e até repasses para familiares. Segundo a reportagem, uma ex-funcionária do gabinete afirma que devolvia parte do salário para integrantes ligados ao gabinete de Mário Frias. Isso é gravíssimo. E sabe o que mais chama a atenção? O padrão da história. Porque quando se fala em rachadinha, inevitavelmente o nome de Flávio Bolsonaro volta ao centro do debate político. Afinal, foi justamente o caso Queiroz que transformou a palavra rachadinha em símbolo do bolsonarismo. E agora aparece Mário Frias, aliado fiel da família Bolsonaro, mergulhado numa denúncia extremamente parecida. A comentarista Natuza Neri foi muito certeira quando disse que existe uma contradição enorme aí. O mesmo grupo político que vive dizendo defender a moralidade pública aparece mais uma vez acusado de usar dinheiro do contribuinte em benefício próprio. E vamos lembrar uma coisa importante. Esse dinheiro não pertence ao deputado. O salário dos assessores é dinheiro público, pago pelo povo brasileiro para garantir funcionamento do mandato parlamentar, não para bancar luxo, cartão de crédito ou interesses pessoais. E tem outro detalhe simbólico nessa história toda. Mário Frias passou anos demonizando artistas e projetos culturais, dizendo que havia corrupção na cultura brasileira. Agora, o próprio nome dele aparece ligado ao filme Dark Horse, cercado de polêmicas envolvendo financiamento, relações políticas e dinheiro circulando de forma muito suspeita. A narrativa moralista vai desmoronando peça por peça. Claro, tudo ainda precisa ser investigado com profundidade. Toda pessoa tem direito à defesa e ao devido processo legal. Mas politicamente, o estrago já começou, porque a imagem do combatente anticorrupção fica completamente destruída quando surgem denúncias tão detalhadas, com extratos, comprovantes e relatos tão específicos. E talvez essa seja a maior crise do bolsonarismo. Eles passaram anos vendendo uma falsa superioridade moral. Diziam que eram diferentes da velha política. Diziam que vieram limpar Brasília. Mas o que o Brasil viu nos últimos anos foi justamente o contrário. Escândalos, suspeitas, dinheiro vivo, ataques às instituições e denúncias atrás de denúncias. No fim das contas, o discurso anticorrupção da extrema-direita parece funcionar só até os próprios aliados aparecerem envolvidos. Porque aí surgem desculpas, silêncio e tentativa de vitimização. E agora a pergunta é: até quando parte da direita brasileira vai fingir que não está vendo esse padrão se repetir?